Vamos falar um pouquinho hoje do amor de Deus. Hoje vamos fazer a recapitulação de todo o estudo durante a semana que nós limos, não é isso? A primeira pergunta foi essa, né? Qual era a fonte inspirada dos profetas da Bíblia? Quem era a fonte inspirada dos profetas da Bíblia? Que nós limos lá em 1º e 2º Pedro, capítulo 1, versículo 21, certo? Que é o Espírito Santo. Era homem de Deus homem de Deus com o Espírito Santo. Esses eram os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E hoje ainda temos profeta? Provavelmente nós hoje ainda temos profeta. Mas só que hoje, como João mesmo fala, né, aqui no Apocalipse, que nós temos que ter cuidado nos profetas de hoje. Nós temos que escutar os profetas de hoje e consultar, saber que as coisas estão sendo da Bíblia. Porque hoje existem muitos falsos profetas. Então nós temos que estudar a Bíblia e ver que se aquela profecia que aquele profeta está falando é de acordo com a Bíblia. Acontece mesmo, certo? Você tem que estudar sobre profecia ou sobre profeta, certo? Para saber se ele está falando a verdade. A número 2. Onde se origina a mensagem dos profetas? Onde é que se origina a mensagem dos profetas, certo? A mensagem do profeta se origina em Deus. Em Deus. Todo profeta ele é de Deus. Então se origina em Deus. E nós lemos o Antigo Testamento, nós vimos que surgiu muito profeta naquela época, muito profeta. Principalmente ali no História de Reis, Juízes, que ali é onde era profeta de todo jeito, e muitos profetas não eram de Deus. Dizia que era de Deus, não era. Então você tem que estudar para saber a procedência dos profetas, certo? Que é lá em 1 Tessalonicenses 2:13, capítulo 2, versículo 13, certo? Vamos para a nossa terceira. Toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia ela é inspirada. Está lá em 2 Timóteo 13:16. Toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Você vai ler lá em 2 Timóteo, certo? Não sou o novo e não sou o velho. É toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada. Então você tem que ler de Gênesis, Apocalipse. Sem pausa, sem que ler. Se você ler ali de 4 a 5 versículos por dia, dentro de um ano, você estuda a Bíblia toda. Certo? Toda a Bíblia é inspirada. Número 4. O que devemos buscar nas Escrituras? O que é que nós devemos buscar nas Escrituras? Você vai ler lá em João 5, João 5:39. O que nós devemos buscar nas Escrituras é a vida eterna. É a vida eterna. Porque nós sabemos que hoje tudo que tem aqui na Terra ela é coisa passageira. Coisa passageira passa. Por exemplo, você lê lá o livro do Escalciático, você entende bem direitinho. A única coisa que a gente tem mais prazer na vida é estar com a família. Com a família, certo? Isso que você tem mais prazer na vida. E coisa que você deixa de herança. É o que você ensina aos seus filhos. Ensina a uma pessoa ou ensina a um conhecido seu. É o que nós devemos buscar na Bíblia. É a vida eterna, a sabedoria. Para nós estar mais próximo do nosso Deus. Por exemplo, tem um exemplo assim, por exemplo. Aqui no lugar que nós estamos. Qual a herança que seu avô deixou para você de bem material? Ou seu bisavô? Hoje praticamente não existe mais. Por exemplo, se ele deixou um veículo, o veículo hoje virou obsoleto, né? Não serve para muita coisa hoje. Se ele deixou terreno, se ele deixou terreno ainda vale ainda. Mas só que a briga do confusão de herança é muito grande que a gente até desiste. Mas agora o que ele ensinou, isso dura para sempre. Você passa de um para outro, de um para outro, de um para outro. Certo? Vamos para a nossa quinta. A quinta fala assim: em que o verbo ou palavra escrita no Evangelho de João. Quem é o verbo escrito na palavra de João? Ele está lá em João 1, capítulo 1. Você lê de 1 até o 4 e depois lê o 14, certo? O verbo aqui é Jesus Cristo. É Jesus. Que Jesus do princípio. Tá? De Gênesis, Apocalipse. Todas as coisas. Você vai estudar os Evangelhos de Jesus, estuda a Bíblia toda que você vai entender que Jesus Cristo está em todas as áreas. A número 6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Qual foi o método que Deus criou para usar todas as coisas? Que você vai ler lá em Salmo 33, versículo 9. E lá em Gênesis também explica também como foi que Deus criou essas coisas, todas essas coisas. Foi através da sua palavra, que nós vimos também, lá nós estava no dia do estudo. Vou dar para essa pergunta, nós vimos que todas as coisas foi criadas através da palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras também. Tudo que nós falamos acontece, porque nós somos semelhança de Deus. Então tem que saber o que falamos. A nossa boca fala, o que nosso coração e nossa mente está cheia. Então vamos regular o que nós falamos.
e prestar mais atenção nas coisas de Deus, para não for abrir a boca e falar só das coisas de Deus. O número 7 fala assim: porque Jesus se admirou com a resposta do centurião, que vai estar lá em Mateus 8, versículo do 8 ao 10. Jesus se admirou da resposta do centurião, por causa que o centurião ele falou algo para Jesus assim, tipo isso, ó, que não precisava Jesus ir até na casa dele para curar o servo dele. Só em falar, ele já ficava curado. Então foi a fé dele, Jesus se admirou com a fé dele, que a fé é algo inquestionável. Não tem o que questionar sobre fé, não tem o que falar sobre fé. Fé é só acreditar. Se você acredita ou não, como mesmo Jesus mesmo falou nos evangélicos, você não tem, não seja um homem de duas palavras, só diga ou sim ou não. Então, que a fé é isso, é você acredita ou não acredita. Não tem, quer dizer, meia fé, um pouquinho de fé, eu tenho que de fé, não. Acredita ou não acredita, certo? A nosso número 8, número 8 é como Jesus interpreta as escrituras. Como é que Jesus interpreta as escrituras? Todas as escrituras, a Bíblia, do Velho até o Novo, fala de Jesus Cristo, fala de Jesus. Então você estuda, você lê ali, começa a estudar os evangelhos de Jesus Cristo, lê o Novo Testamento, depois você vai ler o Velho, você vê que muitas coisas do Velho fala de Jesus Cristo. Então toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, certo? Nesse pequeno estudo que foi feito aqui, tem algumas perguntas pessoais, certo? Por exemplo, o que mais chamou a atenção até agora? O que foi que mais chamou a atenção a você até agora sobre o estudo? Se você já tem seu estudo PDF, show de bola. Tem essas perguntas bem detalhadas lá. Você aprendeu algo novo? O que você aprendeu de algo novo? Você aprendeu algo novo nesse estudo? É um desses pontos mais importantes para você. Qual foi desse mais que passou mais pontos, que chamou mais atenção? Foi a resposta do setorião? Foi a toda a Bíblia inspirada? Qual foi o mais ponto que te chamou a atenção? Que disse, epa, isso daí eu vou parar para me dar uma pesquisada. Certo? E isso finalizamos a recapitulação de todo o estudo, né? Das outras perguntas. Isso já tem o seu estudo PDF, show de bola. E todos juntos para cima, né? Para cima, que é o caminho do céu, o caminho onde está Deus, para procurar mais de Deus. E vamos para o nosso próximo estudo, né? Nós terminamos um estudo aqui que é chamado Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas. E nós estamos indo para o nosso segundo, que Jesus Cristo é o amor divino. Nós estamos indo para o nosso segundo estudo. E nós estamos terminando o nosso primeiro. E estamos todos juntos para louvar a Deus, não é isso? Amém.